Olá, amados, bom dia. Então, nós estamos no 38º dia do nosso propósito com Deus. Agora sim, contagem regressiva, faltam 3 dias e estaremos entregando esse nosso propósito com Deus, deste jejum e oração, dessa intimidade, deste alinhamento em oração com Deus. E tem sido dias maravilhosos, dias abençoados, dias em que muitos testemunharam lutas, mas também em que ali nessas lutas, nesses testemunhos, também houveram as respostas, as vitórias. Então, neste dia, o que vem para nós é a intensidade da oração, as formas da oração, o que deve ficar gravado em nossos corações e neste tempo a sós com Deus. Nós vemos que este livro ele tem sempre uma intenção para conosco de mostrar a importância da oração secreta, nossa intimidade com Deus, nosso tempo a sós com Deus, e realizada sempre individualmente, sempre foi focado grandemente nisso. Mas fica a necessidade deste capítulo, chegando ao final deste propósito, mostrar que também iremos ter uma vida de oração vitoriosa quando orando em todas as formas que a Bíblia nos ensina. E o que a Bíblia nos passa? O que a palavra de Deus nos ensina quanto à oração? Claro que o tempo a sós com Deus, o TSD, é a base para que as outras formas de oração sejam eficazes, sejam alcançadas, sejam aliançadas. Mas existem conquistas que sejam geradas quando nós as praticamos. Nós temos o primeiro exemplo dessas 3 formas de oração, sim, que é a oração secreta, que é o nosso tempo a sós com Deus, que está lá em Mateus 6,6, que Jesus mesmo disse: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então, vê que, por que Jesus ensina essa oração do TSD? Entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. Então, nós entramos no secreto de Deus Pai. E Deus Pai que nos vê nesse secreto, nos ouve, nos recompensará. São situações diferentes de buscar a Deus, dele nos ouvir e de nós ouvirmos a Ele. Então, que isso fique gravado em nossos corações, em que nós alcançamos nesse tempo a sós com Deus, nessa nossa jornada, que há um mistério, uma essência de buscar o secreto e Deus que está em secreto ali nos esperando, nos recompensará. Depois nós temos um outro exemplo de oração que a Bíblia nos traz, que é a oração da concordância. Está lá em Mateus 18, versículo 19 e 20. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Aqui é Jesus nos ensinando. Vem a oração da concordância. Quando nós nos unimos para orar em família, na igreja, seja a situação que for, 2 de vocês concordarem na terra sobre qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, diz Jesus, que está nos céus. Pois se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então, Jesus está no meio de nós. Jesus está naquele momento em que nós estamos fazendo uma oração de concordância, num clamor por alguém, numa busca. Este é o momento também em que às vezes nós estamos na igreja, e muitas vezes, porque sempre leva a igreja a orar por seus pedidos, por suas famílias, pelos pedidos que estão na igreja. Então é uma concordância. Jesus está ali e Deus está nos céus. E Deus está ouvindo.
Deus está vendo a nossa concordância, o nosso clamor em união. Depois, o terceiro pedido também, já falei um pouco sobre isso, é a oração coletiva. É uma igreja reunida. Aí tem a passagem bíblica que está lá em Atos 4:24. Mas antes, em Atos 3, nós vimos que Pedro e João subiam para o templo para a hora da oração, para a hora nona da oração, até diz a Bíblia. E tinha um homem que era levado, coxo de nascença, e todos os dias, diariamente, ele era colocado à porta do templo, a Porta Formosa, o nome de Porta Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Então, quando Pedro e João se deparam com esse homem, que a Bíblia não cita o seu nome, ele vai em direção, ele faz a menção pedindo esmola. E Pedro e João se olham e fitam o homem nos olhos e olham para ele, e Pedro diz com autoridade: eu não tenho nem ouro e nem prata para te dar, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Pegando-o pela mão, disse: levanta-te e anda. E imediatamente, diz a Bíblia, que este homem se levantou, se firmou sobre os seus pés e saiu caminhando. Então nós vemos que o que acontece com isso? O povo, os que não acreditavam, os que não queriam, que diziam que os apóstolos estavam fazendo sempre alvoroço nas cidades, se revoltaram mais uma vez. E aí Pedro diz: tomai conhecimento entre vós todos, todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus Pai ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este homem está curado perante vós. Quando eles ouviram isso, levantaram. Aí vem a resposta da igreja. Quando a igreja sabe disso, quando todos os que seguem a Jesus e agora os apóstolos, então, porque estamos em Atos, quando eles ouvem isso, então eles, unidos, unânimes, levantaram a voz a Deus, agradeceram a Deus: tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. Tu tens dado esse poder, delegado esse poder através de Jesus Cristo para os apóstolos, para a igreja, que Jesus tem fundado a igreja. Então, amados, nós vemos que há 3 tipos de oração que nós precisamos guardar conosco. A oração secreta, que Jesus ensina, Mateus 6,6, oração da concordância, e a oração coletiva. A oração coletiva é quando todos se reúnem. De concordância é quando 2 ou 3 estão reunidos, mas por um objetivo único. A oração da concordância é quando a igreja está reunida. Uma oração coletiva é quando a igreja está reunida. Nós vemos, amados, que o Salmo 133 fala que a importância de vivermos em oração é comparada a uma unção que desce sobre Arão. Primeiramente, oração em conjunto, iremos conquistar níveis e unções exclusivas. Destaco que a unção tem um propósito e um caminho. Olha que coisa mais linda. A unção que recebemos de Deus tem um propósito e um caminho. Ninguém recebe unção sem um propósito. Davi foi ungido para ser rei de Israel. A partir daquele momento, tudo o que acontecia em sua vida se tornava em treinamento para reinar. E a Bíblia diz que a partir do momento em que Davi recebeu a unção, o espírito dele não foi mais o mesmo. Assim é comigo e contigo. Quando nós recebemos a unção de Deus com um propósito, eu e você não seremos mais os mesmos. Só que tem um detalhe que nós precisamos entender e viver e crer, que a unção está sobre nós. Se ela está, então nós temos que crer. Nós temos que crer que essa unção está sobre nós e que ela faz essa diferença em nós. Em Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra.
vemos que recebereis o poder. Todos que estavam ali reunidos receberam esse poder do Espírito Santo, mas não para ficar em Jerusalém, mas para levar essa unção, para levar a mensagem, para levar a palavra em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E nós estamos e nos encaixamos nestes confins da terra. Então a unção veio para te capacitar e a ser uma testemunha de Jesus. Essa unção está sobre nós e nos capacita. Além de nos capacitar para sermos fortes, imbatíveis, inabaláveis, fé, oração, busca, sermos vencedores, é para testemunharmos a Jesus Cristo. E o caminho, como diz o texto, está em Salmo 133, 2, é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Nós vemos que Jesus é a cabeça. A unção veio sobre ele. Quando foi batizado nas águas, a unção veio sobre Jesus. Ele é o cabeça. Quando subiu aos céus, Jesus compartilha esta unção para que chegue até o corpo, que é a igreja, que somos nós. Então, quando Jesus subiu aos céus, ele compartilha essa unção com a igreja, porque Jesus instituiu a igreja. Jesus criou a igreja para que nós congregássemos, para que a família crescesse unida, em oração, em paz, em união, para que os filhos tivessem também acesso a esse caminho que é Jesus. Então, cabe a nós, pais, nós temos uma grande unção sobre a nossa vida, mas também um grande caminho, uma grande responsabilidade. Mas também entendemos que entre a cabeça, que é Jesus, e o corpo, que é a igreja, existe a barba de Arão, que representa autoridade e liderança. Por isso a importância da oração em grupo. Mostra a submissão. Esta unção somente é derramada sobre aqueles que estão debaixo de uma liderança. Então nós temos uma liderança, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém. Mas nós temos uma liderança em que nós nos submetemos, assim como temos liderança no trabalho, assim nós temos a igreja, assim como existe a liderança do pai e a mãe na família, assim nós temos na igreja. Então nós precisamos nos submeter, porque toda autoridade espiritual que é reconhecida, esta autoridade é recebida. Tudo que compreende uma autoridade justa, fiel, de acordo com o reino de Deus, que nós reconhecemos que existe sobre uma pessoa com unção separada por Deus, segundo o propósito de Deus, ela é respeitada, ela é reconhecida, essa unção e tudo que há nela é derramada sobre nossas vidas, sobre a sua vida e sobre a minha vida. Então, é tão lindo ver essa colocação de Jesus, né? É o caminho entre Jesus e nós, a igreja, e essa união em liderança, em oração. Também ressaltamos, através desta mensagem de hoje, duas poderosas armas que estão à nossa disposição nos momentos de oração. É a oração e a palavra, orar e a palavra. Toda oração deve ser respaldada pela palavra. Tem que estar alinhada com a vontade de Deus. Existem momentos que você pode declarar versículos bíblicos durante a oração. O que ele quer dizer aqui? Que existem duas armas poderosas no momento do TSD, no momento da oração coletiva, no momento da oração de acordo. Existem duas armas poderosas, a palavra e a oração. E toda oração, quando ela é firmada numa palavra, numa passagem bíblica, é Deus se revelando ali e ela se torna como uma base e uma revelação para aquele momento em que eu e você precisamos, ou em grupo, ou em igreja, ou em tempo a sós com Deus, ou na oração coletiva, ou na oração de acordo, de concordância. Então a palavra ela é muito importante porque ela nos alinha com a vontade de Deus. E
importante também que enquanto estamos orando, se você lembrar de salmos, se lembrar de versículos, falar essas palavras, porque são salmos e versículos, são palavras que são palavras de Deus, vêm fortalecer aquele momento de oração. Orando no Espírito, também. A oração em espírito, ela tem um poder muito grande, porque é muito forte, porque a tua fé está ali, ela vem sendo alimentada, e aquela oração em espírito é como se tivesse ali um combustível, mas tem esse combustível, porque esse combustível é o fogo do Espírito Santo nessa oração em espírito, e ela tem um poder muito grande. Quando você não consegue parar para orar, ajoelhar ou falar, enfim, nenhum desses exemplos de oração, ore em espírito. A oração em línguas. A oração em línguas, ela é edificante. A oração em línguas é a manifestação do Espírito Santo sobre tua vida. Vem naquele momento para te fortalecer, para te revelar, e revelar sim, porque você pode orar em línguas e o Espírito Santo te dá revelação quando necessário para revelar. Mas a oração em línguas, primeiramente, ela vem para ti, para mim, como uma forma de edificação, de fortalecimento. Então, é maravilhoso orar em línguas, é maravilhoso. Busque, peça a Deus, se você ainda não sabe, peça a Deus para que te capacite e te derrame essa unção do Espírito Santo para você orar em língua. Dedique, então, um tempo do teu TACD, do teu tempo a sós com Deus, para orar em outras línguas. Isso é maravilhoso. É um alinhamento com Deus, é um alinhamento com o Pai. Orar em línguas é flutuar. Orar em línguas é flutuar nas asas do Espírito. É maravilhoso. Você será fortalecido de uma forma sobrenatural. É inexplicável, porque é do Espírito Santo. Então a gente está chegando finalmente desses 40 dias, e aqui são instruções importantes que nós precisamos guardar, que nós precisamos reaver e que nós precisamos colocar em prática, porque serão dias maravilhosos que nós estaremos vivendo e colhendo tudo isso que nós iremos plantar através dessas orações. Porque nenhuma oração é em vão. Deus diz que toda oração Ele responde, nenhuma oração volta vazia. Em Romanos 8:26 diz assim: a intercessão do Espírito. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós de maneira com gemidos inexprimíveis. Que o Espírito Santo intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então, nós temos mais esta oração, em saber de que nós temos a intercessão do Espírito Santo. Então, Ele intercede por nós. Por isso que nós, quando nós sabemos que alguém precisa de oração, que alguém precisa de cura, que alguém que precisa de uma resposta de Deus, seja qual for o tipo de resposta, qual for o tipo de situação em que nós sabemos que a pessoa precisa de oração, nós também temos que entrar com a nossa oração intercessória, porque às vezes aquela pessoa está tão abatida, tão abalada, que ela já não sabe mais orar como convém, ela já não tem mais forças para orar. Aí nós entramos com a nossa oração intercessória, porque quando eu e você não temos força ou não sabemos mais como orar, o Espírito Santo entra neste jogo, neste negócio conosco, nesta situação, e Ele ora e Ele intercede por nós, junto a Deus Pai. Isso é maravilhoso de Deus para nossas vidas. Vamos orar, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deixou exemplos de oração, Senhor. O Senhor nos deixou exemplos em que essas orações, essa forma de orar, nós alcançamos milagres, nós alcançamos respostas, nós somos protegidos. O Senhor nos deixou vários tipos de oração, e que a oração em espírito, a oração em línguas, a oração intercessória, tantas orações de poder, e todas elas, o Senhor se preocupou em fechar todos os ângulos da nossa vida para que nós fôssemos fortalecidos e protegidos. Pai, nós firmamos uma aliança contigo a partir de hoje, Deus, chegando ao final desse projeto dos 40 dias, em que nós queremos nos firmar, orando e buscando em Ti a Tua presença e o poder do
Teu Espírito Santo, para que gere milagres em nossas vidas e através das nossas vidas, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, sê conosco e que as nossas orações venham gerar milagres, em nome de Jesus. Amém. Um beijo em seu coração. Deus te abençoe grandemente. Um dia abençoado, um sábado cheio da graça de Deus, um sábado cheio das maravilhas de Deus, um sábado cheio das respostas de Deus para a tua vida, cheio dos milagres que você precisa, que venha a confirmação dos milagres que você está esperando em Deus, para a honra e glória do nome do Senhor. Um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém.